Meus irmãos, uma coisa que tem me chamado a atenção nas redes sociais e na internet é que nunca falta propaganda, no sentido de como ser bem-sucedido na vida, como ganhar dinheiro fácil. Esse tipo de coisas são coisas que nós encontramos com muita facilidade, quando nós batemos os olhos aí nas páginas da internet, nas redes sociais. Coisas essas que atraem a atenção, o desejo de muitas pessoas, e a internet por aí, mundo afora, está inundado com esse tipo de conteúdo. Isso tudo por causa de um desejo no coração do homem de ser grande, de estar em grandes posições, o desejo de ter cada vez mais, faz parte da cobiça do coração do ser humano. O texto que nós vamos falar trata sobre esse assunto, e a proposta do texto, o resumo aqui da mensagem, diante aqui do nosso tema do mês também, que é correndo para o alvo, correndo para Cristo, é que na corrida cristã, ter a Cristo é sinônimo de plenitude e sucesso, do começo ao fim. Nessa corrida cristã, ter Cristo é sinônimo de sucesso, de plenitude, do começo ao fim. É isso que nós vamos ver na palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem comigo no Salmo 131, Salmo de número 131. Tema da nossa mensagem: plena vida. Salmo de número 131. Diz assim a palavra do Senhor: cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Deus Santo, Pai querido, graças te damos por mais uma oportunidade de nos reunirmos como igreja e diante da Tua palavra ouvirmos a Tua voz. Tem misericórdia de nós, Pai. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade. Pedimos, ó Pai, Teu perdão, a Tua ajuda, e clamamos ao Senhor: fala ao nosso coração, que a Tua palavra seja a vida, que o Senhor ministre ao coração de cada um, segundo as lutas, as necessidades de cada um, Pai, que diante dos Teus olhos estão completamente reveladas e claras. Ó Deus, mais uma vez lhe pedimos, fica conosco e fala ao nosso coração, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um salmo, como o próprio título revela, é um cântico de romagem, um salmo de Davi. O que é um cântico de romagem? É um grupo de salmos que vai do 120 ao 134, é um grupo de salmos, na verdade o termo lá específico é cântico de ascensão, ou cântico de subida. Eram cânticos que provavelmente eram entoados nas peregrinações anuais do povo até Jerusalém. Eles precisavam subir a Jerusalém 3 vezes no ano, por isso cânticos de ascensão, cânticos de subida, mas ficou popularizado também como cânticos de romagem ou cântico de peregrinação. O povo de Israel era obrigado pela palavra de Deus, pela lei, a 3 vezes no ano subir até Jerusalém, independentemente de onde ele estava, para celebrar em cada ocasião uma determinada festa que lembrava dos atos do Senhor no meio do seu povo. Essas festas eram a Páscoa, também chamada de festa dos pães asmos,
a festa da cega, da colheita, ou festa das semanas, ou ainda a festa de Pentecostes, que era comemorada 50 dias, por isso o termo Pentecostes, após a Páscoa. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Para essas 3 festas, o povo anualmente subia até Jerusalém, e no caminho da sua peregrinação, enquanto subiam a Jerusalém, que ficava num lugar alto, por isso subiam, eles entoavam cânticos, louvavam ao Senhor e lembravam da palavra de Deus. O Salmo 131 faz parte então desse grupo de cânticos de peregrinação, cânticos de romagem. No que diz respeito à categoria, a forma do salmo, é um salmo de confiança individual. Esses salmos de confiança individual eram salmos em que o escritor expressa, como o próprio nome diz, a sua confiança diante de Deus, e a sua experiência, a sua palavra servem também como incentivo, principalmente aqui no caso, que fica claro, a comunidade toda. O versículo 3 mostra isso, né? O salmista depois se dirigindo a toda a comunidade. Vamos então ao versículo 1, que eu passo a destacar. Novamente diz assim a palavra de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui o salmista começa citando o nome do Senhor. Lembra que todas as vezes que na Bíblia, né, aparece aqui a expressão Senhor, muitas das ocasiões é uma referência ao nome de Deus, né, a palavra Yahvé, como é o caso no Salmo 131. Ele começa citando o nome de Deus, o nome Yahvé, dando ênfase a esse nome. Ele coloca de uma forma a enfatizar. Lembra que o nome de Deus, né, quando Deus se revelou a Moisés pelo nome, na sarça ardente, isso simbolizava o poder de Deus, a eternidade do Senhor. Ele é o que Ele é o grande eu sou. Então a ênfase do nome de Deus aqui recai na sua grandiosidade, na sua singularidade. Não há ninguém como o nosso Deus, não há ser algum que se possa comparar ao Senhor. Então é dada a ênfase a esse nome grandioso, sem igual e todo-poderoso. E à luz de quem Deus é, o salmista reconhece a sua pequenez, a sua miséria, né? Nas palavras: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Então, o seu coração, que é a fonte aqui das intenções, das motivações, Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, é o cerne da nossa vida, a partir de onde nós somos guiados pelas nossas intenções, pelos desejos dentro de nós. O salmista diz que o seu coração não é soberbo, isso é, não busca glória para si. Essa é a conotação aqui da palavra, da ideia. E semelhante a isso, ele diz a respeito aos seus olhos: os meus olhos, nem altivos são os meus olhos. Os olhos, a ideia aqui também de desejo, muitas vezes associado de forma pejorativa à cobiça. Os meus olhos não são altivos, e nesse sentido eles não estão fitados em uma alta posição, em busca de coisas grandes, como o próprio restante do versículo vai dar a entender para nós. O salmista está com o coração quebrantado, humilde, e como vai ficar claro para nós, satisfeito, contente, pleno, em paz no seu Deus, no grande eu sou. O termo aqui, quando ele diz, não ando à procura de grandes coisas, explicando então o que ele quis dizer com o meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar, ele diz, não ando à procura de grandes coisas, e complementando, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A expressão coisas maravilhosas, nessa segunda expressão que aparece, ela aparece em outras ocasiões no Antigo Testamento, com a intenção de coisas difíceis,
trabalhos penosos ou ainda como atos e prodígios vinculados a Deus, maravilhas que Deus faz. Dá a entender justamente por todo o contexto aqui do verso 1 e daquilo que nós vamos ver, que o salmista reconhece que a glória pertence a esse grande e poderoso, todo-poderoso Senhor, que a ele, o salmista, isso é, o rei Davi, não cabe glória alguma, que toda a glória e toda a honra é devida ao Senhor. As maravilhas são executadas por ele, a glória sobre as grandes coisas, sobre tudo que há, pertence ao Senhor. Há essa consciência naquele que escreve na vida de Davi. Ele reconhece que a glória pertence ao Senhor apenas. Como diz Miqueias, o profeta, no capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que andes humildemente com o teu Deus. Provérbios 16, 18, texto muito conhecido, fala que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, mostrando o perigo, alertando nós, os leitores, sobre como está próximo do orgulho, da soberba, a queda do ser humano, a sua ruína, a sua destruição. Salomão também, em Eclesiastes 4:4, ele diz: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Muito interessante, porque nessas palavras, Salomão percebeu que o desejo, a cobiça, aqui no texto como inveja, em Eclesiastes 4:4, pela glória do outro, por grandes coisas, é muitas vezes um forte incentivo no nosso coração para o trabalho, para o aperfeiçoamento e para toda a destreza. É muito interessante, meus irmãos, porque nós vimos aqui o presbítero Marcelo ler Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, né? Quem o conhecerá? Nosso coração muitas vezes é incompreensível para nós, sutil, enganoso, mais do que todas as coisas, e muitas vezes ávido por lugares altos, ávidos por posições elevadas, e muitas vezes o nosso empenho pelo trabalho, pelo aperfeiçoamento, pelo estudo, pelas coisas que nós vamos ajuntando na nossa vida, é para o nosso crescimento e para a nossa glória. Ora, convenhamos que isso é natural, esperado, mundo afora, daqueles que não conhecem a Deus, mas isso não deve ser nunca natural para nós, que tememos ao Senhor, que nos unimos à consciência do salmista, que toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. Vamos entender melhor como isso funciona. O princípio que esse trecho traz, um dos princípios que esse versículo traz à tona para nós, é que a única glória que ao ser almejada e buscada traz plenitude de vida é a glória de Deus. Toda outra glória, seja nossa, seja de qualquer outro homem, que nós fitamos os nossos olhos, não pode preencher a nossa alma, e que todo aquele que está buscando fazer do seu nome grande, como diz Salomão, está correndo atrás do vento. O salmista percebeu isso. O salmista entendeu isso, mesmo sendo um grande e poderoso rei. Não era esse Davi o grande rei? Um dos maiores reis que a Bíblia mostra para nós. Homem segundo o coração de Deus. Alguém que teve grande poder, vitória em batalhas, era um rei poderoso. Mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não por causa da grandiosidade do seu reino, mas por causa do reconhecimento da pequenez do seu coração. Era alguém que, quando corrigido, abaixava a cabeça, se quebrantava, compungia o seu coração, temia ao Senhor,
se afligia perante o seu Deus, andava humildemente com o seu Senhor. Foi um filho mais novo desprezado pelo seu pai, porque nem o apresentou ao sacerdote Samuel quando procurava um rei na casa de Jessé. Era um pastor de ovelhas, mas que entendeu que a plenitude da vida não estava em ser um grande rei, mas em ser cheio de Deus e pleno nele. Mesmo não ansiando e desejando por coisas grandes, como ele mesmo fala acerca do seu próprio coração, das suas ambições, Deus o fez grande e poderoso. Mas o salmista nos revela, ele não almejava tais posições, tais patamares, o seu coração não ambicionava um nome famoso e célebre, mas Deus o colocou ali. Repare com isso, meus irmãos, e se atente, que nós não estamos ensinando que o crente não deve se empenhar, se capacitar, crescer onde trabalha, se desenvolver. Nós não estamos fazendo apologia ao fracasso e coisas desse tipo, mas pelo contrário, nós estamos dizendo pelo que nós devemos empenhar o nosso coração. Não buscar a nossa glória no desempenho da nossa vida, do nosso trabalho e dos nossos estudos, porque nós vivemos e nós nos empenhamos por fazer o nome de Deus célebre, glorioso, elevado, não o nosso nome. Se os nossos olhos, a ambição do nosso coração, os nossos desejos, os nossos planos e sonhos estão em grandes posições, a palavra de Deus te exorta, me exorta nessa noite, reveja o seu coração, que é enganoso, mau e corrupto. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja força, cuja esperança é o Senhor. Nós vimos isso na palavra do Senhor. A intenção do nosso coração deve ser sempre a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que fizeres, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Colossenses 3:23. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. É por essa razão, meus irmãos, porque o nosso coração precisa estar empenhado em toda obra, em todo o tempo, pela glória de Deus, é por essa razão que aqueles que não conhecem essa glória, que não entendem a satisfação, a plenitude que há na glória de Deus, isso é, os incrédulos, não podem agradar a Deus. É por isso que Romanos 8:8 diz, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque não podem se empenhar e se desgastar e se alegrar nessa glória, na satisfação de ver o nome de Deus ser exaltado através da sua vida, através da sua destreza, do seu empenho, do seu esforço, dos seus planos. Por mais bonita que seja a vida e a obra de um incrédulo, ela não pode trazer glória para Deus, porque não visa esta glória. Somente um coração transformado e alcançado pela glória de Deus pode amá-la e buscá-la genuinamente, como diz João na sua primeira epístola 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se tornar grande não pode ser jamais um objetivo para nós. Isso é algo que o texto nos aponta. E sim uma consequência que depende única e exclusivamente da vontade de Deus, que Ele concede a quem Ele quiser por causa dos seus eternos propósitos, como foi por Davi, como foi na vida de Davi. Não ambicionava a posição que Deus o conduziu, mas Deus o colocou ali para a glória do seu nome. O próprio Davi, no fim da sua vida,
ele ora ao Senhor, depois de ajuntar, né, as riquezas para o seu filho, né, que iria construir o templo do Senhor, depois dele dar da sua própria riqueza, o povo dar da sua própria riqueza, como material para a construção do templo, ele ora ao Senhor, 1 Crônicas 29, do 11 ao 12, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. O poder de fazer alguém grande, meus irmãos, não está em nós, não está no poder do nosso braço, não está em meios que nós possuímos, e sim em Deus, como nós vimos em Daniel 2:21, Ele quem remove reis e quem estabelece reis, quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, é Ele que controla, Ele que coloca as autoridades, toda autoridade foi instituída por Deus, Romanos 13, verso 1, é Ele que engrandece quem Ele quiser, o justo como o injusto, para os seus eternos propósitos. O engrandecer, o dar força, pertence ao Senhor, tornar algo grande pertence apenas a Deus. E o que pertence a nós, meus irmãos? A fidelidade, a busca humilde pela glória única que precisa ser buscada, pela qual importa que vivamos, a glória do Senhor. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a quem em si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. No que cabe a nós, busquemos a glória do nome do Senhor. Isso que estava no coração de Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, perdendo a sua paz, perdendo a sua vida, vivendo de forma inquieta, totalmente sem paz, porque quer ser grande, famoso, popular, alguém que se destaca dos demais. Tantas pessoas perdendo a sua vida, porque estão correndo atrás do vento, de uma vã glória, de uma glória vazia, enquanto poderiam estar se deleitando na glória do Senhor, vivendo em fidelidade para aquilo que Deus preparou para que nós vivêssemos. Nós somos servos, meus irmãos, servos, nada além disso. Lucas 17, verso 10, Jesus nos lembra que depois de fazermos tudo o que nos foi ordenado, nós deveríamos dizer: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa é a nossa vida. Fazer o que devemos fazer não é nada mais do que a nossa obrigação. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para buscar a sua glória. Isso nos basta. Nós não precisamos de recompensa. Nós já ganhamos tudo na cruz pela nossa salvação. Qual é o grande problema apontado pelo texto? É quando buscamos a nossa glória, isso é, a cobiça. A cobiça é trazida à tona aqui, nesse princípio do texto, o desejo desenfreado de ser mais, de ter mais. A Bíblia aponta ela como um grande problema, a razão de vários outros problemas. Tiago 4, do verso 1 ao 2, ele vai dizer: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Cobiça produz todo tipo de mal. Provérbios 27 e 20, o inferno e o abismo nunca se fartam, os olhos do homem nunca se satisfazem, sempre querendo mais. 1 João 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo,
o desejo da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, veja a questão da cobiça, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Como Salomão bem disse, tudo passa, é o vento, é correr atrás do vento, a soberba da vida, o desejo da carne, o desejo dos olhos. Verso 2, como Davi continua o salmo: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. É muito interessante que essa primeira parte do verso 2, a forma como ela foi composta, foi sendo inserida pausas aqui, e foi inserida 3 pausas muito interessantes. Pelo contrário, fiz calar, uma pausa, e sossegar, uma pausa, e a minha alma, uma pausa. A ideia é de diminuição de ritmo, e a ideia traz à tona a questão do verso 1, de se aquietar no Senhor. O contrário da ideia de inquietude, de atribulação de espírito, um espírito atribulado, a ideia de quietude e de tranquilidade em Deus. E aqui ele ilustra esse princípio importante, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Provavelmente nas suas peregrinações a Jerusalém, caminhando, ele olhava crianças que foram amamentadas por sua mãe, em paz, descansando nos braços da sua mãe. E o salmista Davi, olhando para essas coisas que Deus faz, ele diz: assim está a minha alma para comigo, assim está a minha alma dentro de mim, como essa criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como esta criança é a minha alma para comigo. Ele reconhece, nós vemos uma criança, depois de ser amamentada nos braços da sua mãe, nós vemos paz ali, nós vemos satisfação, contentamento e quietude. E Davi vê nisso uma perfeita ilustração para falar de como está a sua vida, de como é o seu contentamento, para descrever a plenitude que ele sente no seu Deus, a despeito de toda a tribulação, de toda a luta que ele ao longo da sua vida continuamente enfrentou, perigos de vida em muitas vezes, mas a sua alma sempre se aquietando nos braços do Pai, plena, satisfeita no seu Senhor. Aqui o contexto, o próprio Salmo 130 traz essa ideia, contexto textual, versículos 5 e 6 diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. No Salmo 4 ele diz: mais alegria me colocasse no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Apesar de toda a luta, em outras palavras, ele diz: eu consigo pôr a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque o Senhor me faz repousar seguro. Irmãos, tantos ensinos hoje e técnicas, que nós vemos também nas mídias por aí. Encontre paz de espírito, destrave a sua mente, tenha inteligência emocional. Nós vemos vários termos, até estranhos, tentando vender, mostrar alguma técnica, passar alguma instrução, algum segredo para que as pessoas consigam viver em paz, porque elas estão inquietas, desesperadas, atribuladas, andando com tanto peso nas costas, que qualquer vislumbre de uma luz no fundo do túnel, elas já vão sedentas a isso e se agarram, buscando, tentando achar ali uma solução perfeita para os seus tantos problemas que ela enfrenta na sua caminhada. Pessoas muitas vezes investindo fortunas nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de coisa.
O salmista, meus irmãos, nos dá de graça o segredo, e ele está no verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A palavra espera aqui, ela é colocada também de uma forma muito enfática. Além de ser um imperativo, ela foi escrita de uma forma intensificada para mostrar uma longa espera. Obviamente, a ideia de colocar a nossa esperança, o que não deve ser apenas um ato momentâneo, pontual, mas uma postura permanente da nossa parte, literalmente um estilo de vida, pela forma enfática como ele foi escrito. O salmista, com a sua experiência, está exortando o povo a viver em todo o tempo descansado, pleno, satisfeito com o seu Deus. Muito além disso, está mostrando que é possível, e na verdade que é a única forma de nos aquietarmos e vivermos em paz e termos uma vida abundante. É quando nós colocamos toda a nossa esperança diante do Senhor. Como diz o Senhor a Paulo, segundo 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta. Não se engane, Cristo, meus irmãos, não é apenas algo que você tem dentro de você e que faz você se sentir bem, né? Às vezes as pessoas lidam com Cristo dessa forma, é uma coisa quentinha e gostosinha que eu tenho dentro de mim e que me ajuda. Às vezes vem Cristo como um amuleto da sorte, como uma pedrinha mágica, apenas como uma coisinha gostosa que eu tenho dentro de mim. Cristo é muito mais do que isso, Ele é a própria vida. Davi trata do seu Senhor como aquele que guia a sua vida, guia as suas ambições, os seus desejos, um projeto todo de vida baseado na glória de Deus. Cristo é a própria vida, e esperar em Deus diz respeito a todas as nossas decisões, não apenas o sentir paz, mas a vivermos plenamente diante de Deus. A Bíblia fala que Cristo, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo encontra significado, existência, plenitude, quando é encontrado, vivido e visado a glória de Cristo. É nele que, como diz Paulo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, Cristo não é apenas uma coisa a mais para te dar sorte, para te ajudar nas suas próprias ambições. Cristo deve ser aquilo que nós visamos, Ele é a nossa vida, e a nossa própria vida depende totalmente dEle, e nós precisamos render cada centímetro da nossa vida ao seu senhorio, à sua direção, visando única e exclusivamente a sua glória. Cristo deve ser tudo em nós. E qualquer outra coisa que viemos adquirir, qualquer outro conhecimento que viemos a estudar e adquirir, precisam estar debaixo da orientação, da autoridade, da direção de Cristo, da palavra de Cristo. Ele é a grande lente pela qual nós enxergamos a vida. Ele que, como diz a palavra, nos dá uma mente, uma inteligência para discernirmos o mundo à nossa volta, um senso crítico no qual vivemos, nos apoiamos, nos movemos. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em outras palavras, o salmista Davi estava dizendo: Deus, o Senhor me basta, tanto para pastorear ovelhas, como para ser um grande rei. Tudo que eu preciso é Cristo, as outras coisas estão vinculadas a Ele. Meus irmãos, se atentem a uma coisa. Isso não significa, como nós falamos, que você não vai aprender nada fora da Bíblia. Nós estamos estudando, estamos buscando conhecimento, jamais podemos parar de estudar, de aprender de nos aperfeiçoarmos para as coisas que Deus tem colocado diante de nós, até mesmo para realizá-las com excelência para a sua glória. Mas significa que tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, precisa ser norteado, guiado, potencializado, capacitado, estar debaixo da autoridade de Cristo, da direção da sua palavra.
E quando nós fazemos isso, nós aprendemos mais, nós aprendemos o porquê das coisas terem sido feitas assim. Se Cristo é o Criador de todas as coisas, é nele que todas as coisas fazem sentido e encontram a sua plena realização. Assim é para o desempenho do trabalho da maior diversidade que há aqui nessa igreja, aqui representado nesse culto. Cada obra das nossas mãos encontram significado quando dirigidas pelo Senhor, pela sua justiça. Nós precisamos ser iluminados pelo conhecimento de Cristo, potencializados, as nossas obras potencializadas pelo alvo da glória de Cristo, direcionados pela sua justiça, pela sabedoria da sua palavra. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ali havia tantas heresias tentando invadir a igreja, tantas filosofias, pensamentos vãos, como é hoje, como nós exemplificamos aqui, essas várias correntes de pensamento que nos bombardeiam todos os dias, nos mais diversos meios de comunicação. Paulo vai dizer, no capítulo 2 de Colossenses: eu gostaria que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e pelos que não me viram face a face. Paulo está aqui se desgastando por esses irmãos, e ele fala, para que o coração deles seja confortado, vinculado em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E ele diz: isso eu digo a vocês, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Ele vai dizer: como vocês receberam Cristo, assim andem nele. Vocês receberam Jesus, vivam sobre Ele. É isso que Ele está dizendo. Nele radicados, edificados, confirmados, em todo o tempo se movendo sobre Ele, crescendo em ação de graça. E mais uma vez Ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar, escravizar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque habita nele toda a plenitude da divindade. Todas essas técnicas, filosofias que venham a oferecer para nós o que em Deus nós já temos plenamente, só enfraquecem a cruz de Cristo, só torna isso um sincretismo, coisas a mais para serem colocadas ao lado de Jesus, enquanto o que nós precisamos, meus irmãos, é uma vida ao lado do nosso Senhor, para termos paz, plenitude. As outras coisas são outras coisas, e tudo fará sentido e alcançará sua plenitude na pessoa de Cristo. Existem muitos enganos espalhados nesse mundo, meus irmãos, travestidos de sabedoria, travestidos com aparência de piedade. Às vezes nós vemos alguns termos que parecem sofisticados, elegantes, várias nomenclaturas que a gente acha por aí, mas é em Cristo. O Salmo 119, 144, eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Ser inteligente, meus irmãos, segundo a Bíblia, é ter a palavra de Deus patente no seu coração, ter o seu coração repleto com a palavra de Deus, porque é a inteligência de Deus para nos instruir a como viver, a como tomar decisões, ao que evitar, a como escolher, a como estudar, ao que nós vamos nos submeter, a como vamos planejar a vida. É na palavra de Deus que nós nos tornamos pessoas inteligentes, é isso que a Bíblia está dizendo. Provérbios 21, não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor, não existe, porque o Senhor, a Ele pertence toda a sabedoria e toda a inteligência, e nada se compara àquilo que só o Senhor pode dar. Não há atalhos. Quem não tem Jesus, meus irmãos, não tem a capacidade de avaliar o mundo à nossa volta de forma precisa, como aqueles que o possuem. 1 Coríntios 1, 30 a 31, mas vós sois dele,
em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ter a Cristo, meus irmãos, é o sucesso, e isso nos basta. Ele é a nossa plenitude. Viver a partir dele, confiar nele, ser direcionado por ele. Paulo disse àqueles que ostentavam acerca da sua própria vida, dos seus próprios feitos, dessas coisas grandes e maravilhosas, bem que eu poderia confiar também na carne, Filipenses 3, ele vai dizer, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo vai dizer, eu tenho muito mais argumentos do que esses falsos apóstolos, falsos mestres que me cercam, circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Paulo fala todo o seu currículo, tudo aquilo que aos olhos do mundo à sua volta seria motivo de glória, seria ambição das pessoas. Paulo fala, tudo porém considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, isso é, do conhecimento de Cristo, que é inigualável, não tem como compararmos nada com Ele. Diante desse conhecimento, da sublimidade do conhecimento de Deus, eu perdi todas as coisas, e mais, eu as considero como lixo, como esterco, a palavra refúgio, para conhecer a Cristo. Ele está dizendo que tudo na sua vida, nada pode ser comparado ao que significa conhecer a Jesus, e que não há nada tão precioso quanto isso. Para o conhecer, diz Paulo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, e sim que é mediante a fé em Cristo, justiça de Deus mediante a fé, para o conhecer, o poder da sua ressurreição, crescendo no seu sofrimento, me conformando com ele na sua morte, para encontrar a ressurreição dos mortos. Paulo fala, nada do que eu tenho se compara ao que significa conhecer a Cristo, e nisso está a minha glória. A despeito de tudo aquilo que eu conquistei até aqui, nada pode ser comparado a ter a Cristo, e isso para mim é suficiente, isso para mim me basta. É isso que diz o trecho, meus irmãos. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Plenitude de vida é entender que você não possui nada, mas que ao mesmo tempo em Cristo você tem todas as coisas. Paulo disse isso em 2 Coríntios 6, não tendo nada, falando sobre si, mas possuindo tudo, sendo esvaziado por causa do conhecimento de Cristo, mas ao mesmo tempo achado nele, salvo nele, tendo todas as coisas, enriquecido e enriquecendo a muitos. Jesus quis mostrar exatamente isso quando disse, o reino do céu é como uma semente de mostarda, que é a pequena, que é a menor de todas as sementes, mas que quando cresce, vira a maior de todas as árvores, todas as hortaliças. E o reino dos céus também é semelhante como um homem que encontra um tesouro no campo, e tendo achado o esconde, vai alegremente, exultante, vende tudo quanto possui e compra aquele campo, porque entende que o que há naquele campo excede tudo o que ele possui, e passa então a viver baseado no valor do reino dos céus. É assim aquele que encontrou Cristo, ele entende agora que tudo o que ele é, tudo aquilo que ele possui, só faz sentido se está vivendo em torno de Cristo, para a glória de Cristo. Meus irmãos, a paz nunca esteve, na verdade, tão perto de nós. Para muitas pessoas ela está tão longe, mas o que você precisa é se arrepender. Se até aqui você viveu para a sua glória, você ambicionou grandes coisas, um nome célebre, um nome grande, como as pessoas ao tentarem construir a Torre de Babel, lembra muito a Torre de Babel, porque as pessoas, vamos fazer célebre o nosso nome, elevar o nosso nome até o céu, e para que não sejamos espalhados por toda a terra. É a crise de Babel, é o desejo de Babel, e o salmista fala, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar,
Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Antes, fiz calar e sossegar a minha alma, né? Como essa criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, pois, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aquele que encontrou. E se você se entende, hoje é dia de se arrepender, de pedir perdão por isso, e de voltar a sua vida a Cristo, entendendo que só há salvação, redenção, sentido, paz para a sua vida em Jesus. Não importa se você é um pastor de ovelhas, ou se você é um grande rei, a sua vida só faz sentido quando está diante do Senhor, diante da cruz de Cristo. Para onde Deus vai te levar, isso pertence ao Senhor. Tornar célebre, engrandecer, é algo que pertence a Deus. Não busque isso, não empenhe as suas forças para ser conhecido, para ser poderoso, para ser famoso. Não empenhe o seu coração nisso. Isso é vaidade, é correr atrás do vento. Aplique o seu coração em ser fiel, buscar a glória do Senhor e se alegrar nessa glória. Disso depende a nossa vida. Na corrida cristã, meus irmãos, ter a Cristo é sinônimo de plenitude e de sucesso, do começo ao fim. Amém?